a gente já responde, tá? Uma honra ter você com a gente aqui. Pessoal, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa última aula dessa matéria, Hebreus e Epístolas Gerais, tá? Qual matéria, quais livros da Bíblia que nós estudamos nessa matéria? Nós estudamos Hebreus, nós estudamos o livro de Tiago, nós estudamos semana passada 1ª e 2ª Pedro, e hoje nós vamos estudar 1ª, 2ª, 3ª João e o livro de Judas. E aí a gente encerra a categoria de livros da Bíblia chamado de cartas gerais ou epístolas gerais. No Novo Testamento a gente já estudou os Evangelhos e Atos, a gente já estudou as cartas paulinas, agora a gente está estudando as cartas gerais e semana que vem a gente inicia o Apocalipse, a gente inicia a escatologia. Eu preciso que vocês convidem o máximo de pessoas possível para estar junto nessas aulas de Apocalipse, justamente pelo tempo que a gente está vivendo, as coisas que é falada por aí, vai ser um tempo muito precioso. E depois aqui, mais perto aí do final da aula, eu trago o cronograma para vocês do Apocalipse, tá? Que vai ter alguns dias aí que eu não vou conseguir dar aula, mas eu deixo isso tudo explicado para vocês mais à frente. Vamos lá? Introdução aqui. Hoje nós vamos estudar, então, a vida e a obra do apóstolo João. Depois nós vamos ver a canonicidade dos livros de João e de Judas. Depois nós vamos ver os conteúdos das cartas joaninas, né, as cartas de João. Depois a teologia das suas cartas. E, por último, o livro de Judas ali, de uma forma um pouco mais abrangente, tá? Então, primeiro capítulo aqui, vamos entender a biografia desse escritor, quando que ele escreveu essas cartas, enfim, aquilo que a gente já está acostumado a ver em teologia, tá? Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante para vocês que estão estudando teologia, tá? Toda pregação que vocês forem fazer, toda saudação que vocês tiverem na igreja de vocês precisam utilizar essas informações que eu passo aqui para vocês. Professor, qual informação? Essa informação aqui, quem que escreveu, para quem é o praxe ali de teologia, né? Quem que é o escritor, qual a data que ele escreveu, para quem que ele escreveu, qual as particularidades do texto. Então, vocês têm que se atentar a isso, tá? O que é uma pregação, né? De forma sistematizada. Você lê o texto, você lê o texto em questão. Eu até disse na aula segunda-feira passada, eu até falei para ele, tem gente que vai pregar, ele fala, ou quando ele vai ter uma saudação, né? Fala um monte de coisa, e aí no final ele fala assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um versículo aqui. Irmão, tá totalmente errado isso, tá? Não tem essa de só para ficar nas minhas palavras. Não é as suas palavras que a gente quer ouvir, é a palavra de Deus. Então tem que ter leitura bíblica. Qual que é uma pregação? A estrutura de uma pregação, a estrutura de uma saudação. A gente já estudou isso lá em homilética. Leia o texto. Então, leia o texto. Depois, você... Nossa, minha letra aqui, tá? Explica o texto. Então, leia o texto. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Explica este texto. Esse texto foi escrito por Davi, enquanto ele estava ali, ainda ele não era um rei de Israel, ele era pastor de ovelhas, e ele vai fazer uma declaração que o Senhor é o pastor dele e que de nada ele vai ter falta. Esse é o texto. Davi aí você explica ali todo aquele contexto. Depois que você leu o texto, explicou o texto, você vai para a terceira e última parte, que é aplicar. Aplicar o texto. Então, eu leio, Senhor, meu pastor, nada me faltará, explico o texto, Davi escreveu no dia tal, depois que eu expliquei, eu aplico. E para vocês que estão aqui, creia que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O texto não está... Você vai aplicar na vida da pessoa. Este aqui é a tríade de uma mensagem, essa aqui é a tríade de uma saudação, ela precisa ter o texto, você precisa explicar esse texto e você precisa aplicar
este texto. Aonde que eu vou utilizar, professor, as questões das datas, dos nomes, do contexto histórico, do contexto geográfico? Aqui, ó. Quando você explica o texto, é aqui que você vai utilizar essa questão aqui da data de quando foi escrito. É aqui que, nessa questão de explicar o texto, que você vai explicar quem que é o escritor, né? É onde você vai falar as particularidades deste texto. E talvez numa pregação, a cada versículo que você for ler, você vai fazer exatamente isso aqui. As minhas pregações, por exemplo, são dessa forma. Eu leio o texto quando eu estou pregando. Depois eu explico aquele texto e depois aplico. Depois que eu apliquei, eu volto aqui, leio o próximo versículo, explico o próximo versículo e aplico ele. A minha pregação é exatamente isso aqui, ó. É desse jeito, tá? Porque daí fica uma mensagem estruturada, fica uma mensagem coesa. Quem está ouvindo consegue entender tudo aquilo que a gente está falando, tá bom? Quem que é João, tá? João é o apóstolo amado. Ele teve o seu chamado possivelmente aos 24 anos de idade. Pastor, o que o senhor está dizendo para nós aqui? Que o IBAD, o IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, diz que João possivelmente tinha 24 anos de idade quando foi chamado por Jesus. Mas há fortes indícios de que os discípulos eram mais novos do que isso, tá? Mais novos do que 24 anos de idade, tá bom? Então eu quero deixar uma margem aqui. Professor, o que eu vou fazer então quando eu for explicar o escritor? Quem que é o escritor? Eu falo o quê? Quantos anos que ele tinha? Irmão, você não precisa entrar em tantos detalhes, mas se você quiser, você fala, eles tinham entre 15 anos de idade até 25 anos de idade. Então você pega ali uma amostra de idades e não afirma nada, é o melhor cenário. Tá? Como que foi a chamada desse apóstolo? Ele estava na presença de João Batista e também de André, e ele viu por 2 dias seguidos o Senhor Jesus passar por certa distância. Então, esse João aqui, ele era discípulo de João Batista, o profeta, aquele que batizava. E esse João, ele foi chamado por Jesus e ele se intitula o apóstolo amado ou discípulo amado, aquele a quem reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, tá? Ó, uma questão que é muito importante. Esse apóstolo João, ele vai escrever quantos livros? Alguém chuta aí, rapidamente? Quantos livros que o João escreveu? Tem para tomar uma água. Juliano falou 4. Alguém dá mais? Alguém dá menos? 5. 5, a irmã Annelise. 4, 5. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Leandro? Anderson? João? O apóstolo? Vou colocar aqui, ó, o AP João. Escreveu quantos livros? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. João, ele escreveu 5 livros. Ele escreveu desculpa a minha letra, Evangelho de João, óbvio. Ele escreveu depois primeira, segunda e terceira epístola de João. E depois ele escreve o Apocalipse. Tá, pessoal? Então, ó, 1 com mais 3 dá 4, com mais 1 dá 5, tá? João escreve 5 livros. Pastor, mas é muito confuso, como que eu vou diferenciar? O Evangelho de João é aquele que está com Mateus, Marcos, Lucas e João. São os únicos evangelhos. E a gente já estudou. O que é o evangelho? Evangelho significa boa notícia ou boas novas. Evangelhos é a autobiografia de Jesus. Então, quando eu estiver lendo o João ali
que está junto com Mateus, Marcos, Lucas e João, falando da história de Jesus, eu falo Evangelho de João. Então, quando alguém vai ler a Bíblia e fala, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Quando ele disse Evangelho, é esse João aí, do lado do Evangelho. Quando alguém fala assim, ó, abra a Epístola de João, e aí não é mais o Evangelho. Aí é uma dessas 3 cartas aqui, ó. Abra a segunda Epístola de João. Você já sabe que é essa aqui. Abre a primeira Epístola de João, essa aqui. Terceira, essa aqui. Falou Epístola, você já sabe que não é o Evangelho, é uma dessas 3 aqui. E o próximo falou Apocalipse, você já sabe, né? Ali não tem confusão, tá? Só dando essa dica para vocês. Então, é esse João aqui, discípulo amado, aquele que é chamado pelo Senhor, é ele quem vai escrever essa carta. Então, tomando por base, como que a gente sabe que foi esse João? Qual João? Apóstolo de Jesus. Por base na gramática, que é um elemento que é muito usado para atribuir a autoria de um escrito. Pode-se afirmar de uma forma categórica que as epístolas universais de João e o quarto evangelho foram escritos por o apóstolo João. Como que a gente sabe que foi ele? Justamente porque nos evangelhos ele fala, tá? Nos evangelhos ele fala sobre ele, que é o discípulo amado, e nas outras 3 cartas são muito a forma literária, né? A forma de gramática é muito parecido com a do evangelho, tá? É por isso que a gente atribui a João a autoria desse livro, tá? Porque, obviamente, irmãos, eu posso fazer, eu posso escrever qualquer coisa e colocar a autoria de qualquer pessoa, né? Como que eu atesto que não é? Justamente através dessa questão. Mas nós sabemos que, aqui mais à frente eu vou falar sobre isso, né? Existe ali o processo de canonicidade, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco, mas há o testemunho também dos pais da igreja sobre a autoria da epístola. Os pais da igreja também acreditam que foi João que escreveu. Professor, quem são os pais da igreja mesmo? Os pais da igreja, eles são a sucessão dos apóstolos. Os apóstolos fundaram a igreja e chegou um certo momento que os apóstolos morreram. Quem que vieram depois dos apóstolos? Esses pais da igreja aí, tá? Esse pais da igreja, a gente vai estudar eles depois de Apocalipse. Irineu, Policarpo, Clemente de Alexandria, tem vários pais da igreja aí que nós vamos estudar mais à frente, tá? É interessante que João, o nome de João, né, ele significa agraciado por Deus, né? E esse João aqui, ele foi chamado por Jesus de filho do trovão. Olha só que interessante. Esse João aqui, ele foi chamado por Jesus de filho do trovão. Ou seja, ele era alguém extremamente impulsivo. Ele era alguém extremamente, vou colocar essa palavra, né, meio que raivoso, sabe? A um certo ponto que chegou a notícia para os discípulos que tinham outros discípulos falando em nome de Jesus. Aí João falou assim, Senhor, ore a Deus para que caia fogo do céu e mate todos eles. Olha o coração de João. E aí de alguém que é impulsivo, ele vai se tornar o discípulo do amor, né? O discípulo ali a qual Jesus amava. Olha que interessante. Isso é interessante sobre a vida de João. Outra coisa interessante também, pessoal, só trazendo aqui já para vocês, enquanto eu vou lembrando, ele foi o único apóstolo, João foi o único apóstolo que não morreu como um mártir. O que é morrer como um mártir? Ninguém tirou a vida dele por conta do evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado, Tiago foi degolado, outros foram cerrados ao meio. Então, todos eles foram perseguidos e eles morreram ali de uma forma cruel. João não. João, ele morreu de velhice. Ele viveu de idade avançada e ele morreu de velhice.
tá? Então, só insights aí sobre a questão aí de João, tá? João é alguém que tem um olhar um pouco mais sentimental, assim, sobre Jesus, sobre as coisas de Jesus, e dá para a gente reconhecer que ele era, sim, depois de Jesus, depois de ter um encontro com o Espírito Santo, com Jesus, ele se tornou alguém muito amoroso, tá? Muito amoroso. Vamos ver a data de quando ele escreveu? O Evangelho e as Epístolas de João foram escritos na cidade de Éfeso. Ó, nós já temos um local. Aonde foram escritos? Ó, olha o que o texto está dizendo para nós aqui. O texto não, né? A aula. O Evangelho e as cartas de João. Então, 4 cartas de João foram escritas na cidade de Éfeso, em um tempo não muito distante de 90 depois de Cristo. Não sei se vocês vão se recordar, mas a maioria das cartas do Novo Testamento são entre 45 até no máximo ali 65 antes de Cristo. E aqui nós temos 4 cartas, se não 5, né, com Apocalipse, que foram escritas 90 depois de Cristo, tá? Ou seja, foram uma das últimas cartas escritas do Novo Testamento, tá? Ele escreve no ano 90, porque também ele era um dos únicos sobreviventes, tendo em vista o combate que o apóstolo faz às heresias, principalmente ao gnosticismo, que difundia seus ensinos por meio do evangelho. Então a gente já tem mais informações aqui, tá? Que informações? Que João, ele escreve não só o evangelho, mas as outras epístolas para combater o quê? As heresias daquele tempo, principalmente o gnosticismo. O gnosticismo, como eu falei para vocês na aula passada, que também Pedro escreveu a sua carta ali para combater. O gnosticismo vê Jesus, vê Deus, vê o Espírito Santo como uma energia e não como uma pessoa, como um indivíduo. Aquela famosa frase, né? Que o universo me traga, que o universo faça isso, faça aquilo. É o gnosticismo. Eles acreditam que tudo é energia. Tá? E para quem que João escreve as suas epístolas? Ele tinha foco nas igrejas existentes na Ásia Menor, próximo de Éfeso, que é onde ele estava e onde ele escreveu. Mais especificamente, as 7 igrejas da Ásia. Provavelmente, meus irmãos, João, ele cuidava dessas igrejas aqui, ó. Ele era vamos colocar o bispo dessas igrejas, aquele que cuidava dessas igrejas, né? Vocês vão lembrar dessas igrejas aí lá na carta ao Apocalipse, que nós vamos estudar semana que vem. Éfeso, que perde o amor, Laodiceia, que vive na mormidão, Sardes, que tem aparência, lembra? E aí, através ali de algo que ele recebe de Jesus, João, ele vai escrever cartas ali a essas igrejas que ficavam próximas ali à igreja de Éfeso, ok? Então, olha o tanto de informação que eu estou dando aqui para vocês, para que quando vocês forem pregar, para quando vocês forem ter uma saudação, para quando vocês forem ter que explicar algo daquilo que eu estou dizendo ou falar de João, vocês tenham aí um conteúdo robusto, tá? Agora a gente vai entrar na parte da canonicidade. Lembrando, o que é canonicidade? Tornar algo santo, né? Fazer a santificação de alguma coisa. Todos os livros da Bíblia passaram pelo processo de canonicidade. Os 66 livros da Bíblia passaram pelo processo de canonicidade, é por isso que eles estão lá. E esse processo de canonicidade, ele é feito até hoje, por exemplo, na Igreja Católica. Então você tem ali uma ação aonde eles, no caso, tornam não só coisas, mas também pessoas como santificados, como santos, né? Então a gente tem isso muito forte ainda na Igreja Católica, tá? Mas falando aqui sobre a canonicidade das epístolas joaninas, né? As epístolas ali de João,
Atanásio de Alexandria. Professor, o que é Atanásio de Alexandria? Atanásio de Alexandria é um dos pais da igreja, tá? Ele é um dos pais da igreja. E é esse Atanásio de Alexandria que vai fazer e elaborar o cânon do Novo Testamento com os 27 livros que nós conhecemos hoje, incluindo as 3 cartas de João. Então, um dos pais da igreja, que é Atanásio de Alexandria, é ele que vai fazer a primeira coletânea do Novo Testamento que nós conhecemos, que nós temos até hoje. É este homem. E eu não sei se vocês vão se recordar, mas a canonicidade, aqui ele já vai para Judas, né? Mas a canonicidade, ela tinha ali os seus pilares. Não sei se vocês lembram, mas a canonicidade, primeiro, ela tinha que ser ou de um apóstolo, o livro, ou de alguém que viveu próximo a eles. Primeiro ponto, ou é de um apóstolo ou de alguém que viveu próximo. Segundo, a ortodoxia. O que é a ortodoxia? Esse livro em questão, né, por exemplo, as cartas de João, não podia entrar em conflito com outros textos da Bíblia. A carta de João não podia entrar em discordância com outros textos da Bíblia. Isso é a ortodoxia. Terceiro, a universalidade. A universalidade da carta. Não sei se vocês vão lembrar da carta de Hebreus, da carta de Pedro, da carta de Tiago. Eu falei exatamente sobre isso, tá? O que é a universalidade? Os pais da igreja, as outras igrejas, recebiam esses escritos nessas cartas, e eles atestavam que essas cartas eram de um apóstolo, de alguém que viveu perto de Jesus, que era ortodoxo e que tinha todas as questões ali que precisavam para ser algo consagrado, algo ali do Senhor. E o quarto ponto, e o mais importante, aqui tá difícil. Vou escrever aqui do lado, ó. A inspiração do Espírito Santo. Tem que ser um livro inspirado por Deus, tá? Como que a gente sabe que um livro é inspirado por Deus? Passando todos esses critérios aqui, ok? Então, só relembrando vocês de como foi a canonicidade dos livros do Novo Testamento, tá? A de Judas, já falando sobre Judas aqui, a canonicidade dessa carta, né, já foi diferente da de João, porque ela foi muito questionada em decorrência de citação de passagens extraídas de livros considerados apócrifos, não canônicos, e também por Judas não ser apóstolo. Enquanto o livro de João, ele entra com muita facilidade na coletânea dos livros aceitos do Novo Testamento, Judas já sofreu severamente por isso e quase que não entra. Por que Judas quase que não entra? Porque no livro de Judas fala-se muita coisa estranha. E também no livro de Judas, a gente vai ver daqui a pouco, tem citação de passagens que são consideradas apócrifos. O que são livros apócrifos? Livros não inspirados. Então, Judas cita na sua carta livros não inspirados pelo Espírito Santo. Então, por conta disso, quase que o livro de Judas não entra na nossa Bíblia, no nosso cânon, tá? Quase que ele não passa e quase que a gente não vai ter ele na nossa Bíblia. E avançando aqui, hoje a aula vai ser bem objetiva e rápida, justamente porque vocês têm prova para realizar, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo de cada uma dessas cartas, tá? Avançando aqui nas cartas de João, qual é o objetivo principal da carta de João? Combater os falsos ensinos disseminados pelos pseudos mestres gnósticos e também defender a doutrina já apresentada do Evangelho. Irmãos, os apóstolos, depois que eles começaram a fundar as igrejas ali, enquanto era igreja só primitiva,
eles não tiveram tanta dificuldade, mas na hora que a igreja começou a se espalhar, surgiram muitos falsos mestres. Esses falsos mestres, eles traziam, obviamente, falsos ensinos, ensinos totalmente distorcidos daquilo que era a realidade. E assim como Pedro, João também vai combater esse tipo de falsos mestres, tá? E hoje em dia a gente, infelizmente, passa pela mesma questão, né? Muitas igrejas por aí pregando falsas doutrinas, ensinando falsas doutrinas, visando dinheiro, visando monopólio, visando ter controle, visando ali algo totalmente contra as escrituras, tá? O que João vai trazer no bojo das suas epístolas? Ele vai falar do caminho da luz, que o caminho da luz é em Jesus. Ele vai falar para a gente nós sermos imitadores de Jesus. Ele vai falar e vai atacar os falsos mestres, vai falar da essência do amor. Nós devemos amar Deus sobre todas as coisas. E se eu falo que amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, então eu sou um mentiroso. É João que usa essa expressão, que nós temos que amar a todos. João fala sobre nós testarmos os espíritos. Olha que coisa esquisita isso aqui, né? Testar os espíritos. O que isso significa? Né? Testar os espíritos. É algo bem interessante, porque ele vai trazer para nós justamente a questão de, como que eu posso ensinar aqui? Que nem tudo que a gente vê na igreja vem de Deus. Né? Nem toda manifestação espiritual vem de Deus. É por isso que a gente tem que ter discernimento. Nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. A gente tem que ter discernimento espiritual. Aí ele fala, teste os espíritos. O que é isso? Testa com o Espírito Santo, ore para Deus confirmar para você. Né? Você é alguém que aceita tudo que você ouve ou você é alguém que questiona aquilo que você está ouvindo? Nós devemos questionar, ainda mais vocês que estão estudando teologia, o ouvido de vocês tem que ser muito apurado, justamente para vocês não caírem na besteira de seguirem heresias, tá? João, ele vai falar da veracidade do ensino de Cristo, que o ensino de Cristo ele é verdadeiro, e esses daqui são os pontos que João trabalha na sua primeira carta, tá? Esses são os assuntos gerais da temática da primeira carta de João. Já na segunda carta, a gente vê que muda-se um pouco o foco, tá? Muda-se um pouco o foco e eu vou dar alguns insights aqui para vocês, tá? Muda-se o foco, por quê? Porque na segunda carta, ele já vai trazer, João já vai trazer um ponto que era muito latente. Primeiro, os falsos mestres diziam que Jesus ele não veio em carne, que Jesus, na verdade, foi uma energia, Jesus foi uma visão que as pessoas tiveram, e essa visão se propagou e as pessoas estavam vivendo como Jesus, mas na verdade Jesus nunca existiu. E quando você fala que Jesus nunca existiu, toda a teologia de redenção, de salvação, de restituição, de ressurreição, de cruz, cai por terra. Então, João ele vai ter que escrever essa carta aqui para deixar bem claro que aquele que não confessa que Jesus ele existiu, aquele que não crê em Jesus, ele não é de Deus. Tá? É por isso que ele vai falar aqui da senhora eleita dos seus filhos, que ele vai explicar isso que eu estou dizendo aqui para vocês, e vai falar aqui a humanidade de Cristo com a identificação do cristão. É onde ele vai reafirmar Jesus ele não só existiu, como ele mudou toda a humanidade. É onde ele vai tratar de assuntos mais sérios e mais profundos. Mas, irmãos, 1ª, 2ª e 3ª João são cartas curtas, tá? São cartas extremamente curtas. Deixa eu só ver aqui, 3ª João, se eu não me engano. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, 3ª João só tem um capítulo
de 15 versículos. Então, é muito rápido a leitura, né? É muito pequeno o livro de João, a epístola, né, de João. Tem 15 versículos apenas. Versículos, tá? Versículos. Segundo João, que é o que a gente está estudando agora aqui, também só tem um capítulo. E só tem 13 versículos. Então, é algo muito. É uma carta muito pequena e é um texto muito rápido que o João escreve, tá? Que João escreve. Então, são cartas extremamente diretas. E já na terceira carta de João, a gente já tem a questão também do combate à heresia, mas João elogiando um homem, né? Elogiando ali um servo do Senhor que é Gaio, e ele vai dar o exemplo de Gaio, que através das pessoas que amam verdadeiramente a Jesus, isso diferencia dos hereges. As suas atitudes, as suas atitudes, elas denotam qual é o Deus que você serve. Presta atenção nisso aqui. As suas atitudes entregam quem é o seu Deus, tá? E é isso que João vai falar na sua terceira carta. É esse tipo de conteúdo que ele vai trazer aqui. Ele vai falar que Gaio acolhia os irmãos, ajudava os missionários, Gaio ajudava a discernir os falsos mestres, e ele vai trazer uma palavra de hospitalidade, né? Que é uma prática aí do evangelho, tá? Professor, quais são os conteúdos das 3 cartas de João? Acabei de falar aqui para vocês. Bom, obviamente que eu estou fazendo um resumo aqui, né? Não dá para mim entrar ali ponto a ponto das cartas. E vamos partir então para a teologia das cartas paulinas. A gente vê que a carta de Paulo, a carta de Pedro, a carta de Tiago, a carta de Hebreus, a carta, enfim, de João, ela é uma carta. É alguém se comunicando com o outro. Só que por trás dessa comunicação existe uma teologia, existe um estudo por trás disso, tá? E agora é onde a gente vai ver essa questão da teologia das cartas de João. Então, primeiro ponto das cartas de João, humanidade de Jesus. Uma das teologias que João trabalha muito é o combate a uma fé mística sem o compromisso com a realidade. Ele afirma, né, perante os falsos mestres ali, que Deus se fez carne, que Jesus realmente existiu, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que ele fala lá no Evangelho. Mas aqui também, nas suas epístolas, ele bate muito nessa tecla, que Jesus existiu. Que o cristianismo não é uma filosofia, que é um Deus que se fez carne e mudou o rumo da nossa história. Ok? Então dá para vocês pregarem aqui, ó. Você lê um desses textos aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? De 1 João. E primeiro ponto, Jesus ele realmente existiu. E Paulo vai falar, né? Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E João atesta, ele realmente viveu entre nós. Segunda teologia de João, a regeneração e a segunda vinda de Cristo. O que João quer dizer? Que se não tiver um novo nascimento, se a pessoa não for realmente transformada, ela não é regenerada. E se ela não é regenerada, ela não é salva. O que João quer dizer nas suas cartas? Que evangelho não é emoção. Evangelho não é religião. Evangelho não é tradição. Evangelho é mudança de natureza. É você ser transformado. Paulo ele reforça: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mente não mente mais. Você precisa ser transformado. E aí eu faço até uma pergunta para vocês aqui, meus amigos. O que mudou em vocês depois que vocês conheceram a Cristo? Se você olha para mim e fala, não mudou muita coisa não, você não foi regenerado por Cristo, tá? Porque a regeneração, ela é essa mudança de
personalidade. Quando eu digo personalidade, é que personalidade eu acho que não é uma palavra muito cabível aqui, mas é uma mudança de caráter. Achei. Caráter, tá? O que faz a pessoa ser uma nova criatura é essa mudança de caráter, tá? Outra coisa que João fala também é da segunda vinda de Cristo. Ele vai, é que eu não vou aprofundar nisso porque a gente vai ter uma matéria só para falar disso, né? Ele vai falar do anticristo. Ele vai falar que o anticristo, vários anticristos têm se levantado, pessoas que querem acabar com o evangelho na terra, tá? Outra teologia das cartas de João, o amor de Deus. João ensina que a prova que nós somos filhos de Deus é demonstrada através do amor fraternal, cuja identificação dos filhos de Deus é dada mediante a confissão correta sobre a humanidade de Jesus. Ou seja, o que João fala? Quem ama, nasce de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. João, ele quer dizer para nós, né? Eu fiz um casamento esse domingo agora, e eu até disse para os noivos, né? O amor, ele não é um sentimento, uma emoção. O amor, ele é uma decisão. Você decide amar alguém. E aí, João, ele anda nessas bases, nessas mesmas bases. Ele vai dizer assim, ó, o amor não é um sentimento apenas. O amor é uma prática. Lembra de Tiago, que eu falei muito com vocês aqui sobre a prática do evangelho? João também vai trazer isso no bojo aqui da teologia do seu livro. Não basta eu viver o evangelho só de teoria, né? Eu vou no culto, eu falo que Jesus é amor, mas eu não amo. Eu falo que Jesus perdoa, mas eu não perdoo. Eu falo que Jesus, ele transforma, mas eu não sou transformado. Eu falo que Jesus, ele cura, mas eu não deixo ser curado. O evangelho não é isso, tá? De viver na superficialidade. O evangelho é você viver a cada dia mais no profundo e também saber que se eu não amo o meu próximo, se eu não perdoo o meu próximo, como que eu digo que eu amo a Deus? João, ele trabalha muito com isso, né? Se você não vê a Deus e fala que você ama uma coisa que você não vê, como que você pode não amar alguém que você vê? Sabe? João, ele dá uns tapas na nossa cara porque é muito real. Como que eu tenho coragem de falar que eu amo algo que eu não enxergo? Parece que é loucura, né? Parece que eu sou doido. E eu não consigo amar algo que eu vejo, que eu enxergo, né? Irmãos, a gente tem que amar a todos, amar as pessoas. Quando eu digo amar, eu não digo que você tem que ficar lambendo a pessoa. Quando eu digo que é amar, eu não estou dizendo que você tem que ficar puxando o saco da pessoa. Não é nada disso. Amar é orar pelaquela pessoa, é você não ter ódio daquela pessoa, é você desejar o bem para aquela pessoa. Se tem alguém que você olha e você não consegue desejar o bem, você está vivendo tudo menos o evangelho. O evangelho é você desejar o bem até mesmo para o seu inimigo. Isso é evangelho, tá? Pastor, você está tirando isso. Eu estou tirando isso da cruz do Calvário. Jesus preso na cruz. O Romano ali, ó, martelando a mão de Jesus, sabe o que ele fala? Perdoa-o, Senhor, eles não sabem o que fazem. Isso é evangelho. Isso é evangelho, tá? É você amar quem tá te caluniando, é você amar quem tá falando mal de você, é você amar quem fez o mal para você. Isso é evangelho, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é a teologia das cartas joaninas, tá? E aqui, como eu disse, as cartas joaninas são rápidas e práticas. Entrando aqui agora em Judas, nós vamos ver aqui, ó, Judas, ele tem apenas 25 versículos, também é super pequeno, tá? Irmão, só o Salmo 119 já dá um baile esses 3 livros aqui, 4 livros que a gente está estudando hoje aqui, tá? Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Cadê? Judas. Deixa eu só abrir Judas aqui, irmãos. E falando um pouco sobre esse livro, vamos ver a autoria desse livro, tá? Judas, esse Judas aqui, pelo amor de Deus, não é o mesmo Judas Iscariotes, tá?
Não é esse Judas, pelo amor de Deus. Esse Judas, ele morreu. Esse Judas, ele não escreveu nada, não deixou nada escrito que é conhecido, não é o Iscariotes, ok? Pelo amor de Deus. Se forem Esse é o Tadeu? esse Judas aqui, se eu não me engano, é o Judas Tadeu. É ele mesmo, tá? O texto até fala, né, que ele é o irmão de Tiago, tá? É o irmão de Tiago. E também esse Judas aqui, ele é irmão de Jesus, tá? Se é irmão de Tiago, é irmão de Jesus. Não é o Judas Iscariotes, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem pregando, falando sobre isso aí, não é ele, tá? Então, autor da epístola é Judas, que só fala que ele é o Judas, só que ele é irmão de Tiago e também irmão de Jesus, tá? Quando que ele escreve a sua carta? Ele escreve a sua carta aí aproximadamente de 60 a 80 depois de Cristo, tá? É mais ou menos nessa faixa etária aí de tempo que ele escreve a sua carta, tá? Lembra, nessa faixa etária aqui, tem muitos falsos mestres tentando colocar abobrinha aí na cabeça do povo, tá? E destinatário, para quem que Judas escreve? Eu sempre dou esses bojos aqui para você, que é para vocês anotarem para quando vocês forem pregarem. Ele vai escrever para os cristãos que estavam sendo atacados, tá? Atacados do quê? Irmãos, eles estavam sendo atacados fisicamente com a perseguição, mas também por falsos ensinos, né? Eles estavam sendo atacados também por uma onda de desconstrução da moralidade. É o que a gente está vivendo hoje, né? O certo é errado, o errado é o certo, aquela loucura que a gente sempre fala. E Judas também escreveu combatendo aquilo que João e Pedro também sofreram. Com o que, professor? Com o gnosticismo. Né? A distorção daquilo que é graça, a distorção daquilo que nós realmente recebemos da parte do Senhor. Tá? É contra esse tipo de coisa que ele vai escrever. E qual que é o conteúdo da carta de Judas? É só 25 versículos, tá? Tem até uma estrutura dividida que dá para a gente até separar como que é ali a carta de Judas, que é como? Do versículo 1 ao versículo 2, ele está saudando os leitores, né? Do versículo 3 ao 4, é o objetivo da carta dele, que é combater ali as heresias. Do 4 até o 16, olha só, a grande maioria aí dos versículos é incentivar os cristãos a batalharem pela fé uma vez que foi entregue. E a terceira parte é o julgamento reservado para os falsos mestres, tá? Então, Judas ele vai alertar ali também os falsos mestres da igreja, dizendo, olha, vai ter um julgamento especial para vocês, tomem cuidado, tá? E a última parte ele vai se despedir e exortar os cristãos a permanecerem na fé. Então, é algo bem curto, bem direto. Praticamente ele só dá a saudação, faz a alerta ali dos falsos mestres, fala do juízo, né, que Deus vai julgar esses falsos mestres, e depois exortam, né, falando para eles permanecerem firmes no Senhor. E indo aqui é o que a gente falou, né? Então ele sauda os leitores, fala ali da sua carta, faz o julgamento e faz a despedida da fé santíssima. E qual que é a teologia? Qual é a teologia por trás da carta de Judas? Por mais que é uma carta, tem uma teologia por trás, tá? Primeiro ponto. Opa. Eita. É a defesa da graça. Irmãos, as pessoas até hoje, né, entendem a graça de forma errada. A graça não é um green card que você recebe para você pecar, tá? A graça, ela é o dom imerecível que vem da parte de Deus. Você não merece, mas ele te ama tanto que ele te entregou. E aí,
Judas, ele vai trabalhar aqui na sua carta, descrevendo os falsos mestres como infiltrados. A pior coisa que tem é você ter gente infiltrada na sua igreja, que não concorda com a visão, que não concorda com o pastor, que não concorda com o líder, mas fica ali minando, sabe? Torcendo contra. É os infiltrados que Judas vai falar. Ele vai falar que os falsos mestres também são corruptos e rebeldes. E ele vai até comparar esses falsos mestres com Caim, Balaão, essa turma bem, bem legal, né? Corá, que é a turma da ganância, da corrupção, da rebelião. E ele vai trazer ali, ele vai intensificar, na verdade, sobre a graça verdadeira, sobre a graça em Jesus, né? A soberania de Jesus e o juízo de Deus. Tá? Judas, ele vai escrever a sua carta de uma maneira que ele vai tentar ali não só bater nos falsos mestres, mas também consolar, tá? Consolar os cristãos que estavam sendo perseguidos, tá? Então, enquanto o João ele vem na pegada de sem o amor você não conhece a Deus, você tem que perdoar, você tem que amar, você não pode viver sem a verdade, você tem que andar na luz e tudo mais, Judas já vem na pegada de sem a verdade você se perde de Deus, sem a graça você não alcança Deus, se você quer viver uma vida de falso ensino, Deus vai te julgar. Ele já vem numa pegada um pouco mais forte, sabe? Tem uma grande questão também no livro de Judas, que ele cita livros apócrifos, e ele cita que Moisés, ele morre, e Deus teve que esconder o corpo de Moisés, e quando ele foi esconder o corpo de Moisés para o povo não idolatrar, Miguel ali entrou numa batalha com Satanás pelo corpo de Moisés. Olha que loucura isso, tá? O livro de Judas fala um pouco sobre isso, tá? E isso ele tira de um livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés. E por isso que o livro de Judas quase que não entra na nossa Bíblia, ok? Meus irmãos, dúvidas? É que os livros são muito curtos, irmãos. Eu acho que eu tentei ao máximo aqui aprofundar, mas não dá, tá? Só se eu for versículo a versículo, porque são poucos versículos ali. Alguém tem alguma dúvida das cartas de João, da carta de Judas? Quer me perguntar alguma coisa? Irmã Débora chegou aí. Tudo bem, irmã Débora? Boa noite. Que bom que você conseguiu pegar aí o finalzinho. Depois eu te mando a gravação da aula, tá? Irmãos, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Eu fui um pouco rápido aqui justamente para dar tempo de passar a prova para vocês e os recados, tá bom? Sobre as cartas de João, é isso. São cartas bem pequenas, mas que têm um grande valor ali para nós. Carta de Judas também. É uma carta que eu nunca vi ninguém pregar em Judas. João, eu acho que eu só vi uma vez alguém pregar nas epístolas de João, porque são epístolas, são cartas, né? Cartas não contam história, então é um pouco complicado de se pregar, tá? Mas eu acho que com os pontos que eu passei aqui para vocês, dá para montar um bom bojo aí para pregação, tá? Irmãos, eu vou passar aqui só os avisos. Terminando essa aula, eu vou... Terminando não. Acabando aqui, eu vou colocar a prova aqui nos comentários. Aí vocês clicam e já vão ser direcionados diretamente para a prova, tá bom? Façam com calma, façam prestando atenção e com certeza tem pegadinha lá no meio, tá? Então, façam. Vamos lá, anotem aí, tá? Semana que vem, dia 27, a gente vai entrar em Apocalipse. Essa primeira aula do dia 27 de Apocalipse, ela vai ser diferente. Por que ela vai ser diferente? Porque não vai ser eu que vou dar essa aula. Essa aula eu vou trazer um amigo meu que ele tem muitas particularidades. E uma dessas particularidades é que esse amigo meu, ele é preterista. O que é um preterista? A gente vai estudar isso mais à frente. Um preterista, ele acredita que o Apocalipse já aconteceu, que Jesus já voltou, que já aconteceu o julgamento, que o diabo já foi aniquilado, e enfim, ele acredita que o Apocalipse já aconteceu.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para dar uma aula para vocês conhecerem essa visão e vocês debaterem com ele, vocês fazerem perguntas, vocês, enfim, perguntarem ali tudo que vocês quiserem saber. Por quê? Vocês me conhecem. Teologia, para mim, é pensar, é ter senso crítico. Não adianta nada ficar falando aqui se você não conseguir indagar. Então, eu vou trazer alguém que tem um pensamento totalmente diferente de mim e de você. Então, dia 27, quem vai começar a aula de Apocalipse vai ser esse meu colega, tá? Ele vai vir só para falar de preterismo com vocês, tá? Online mesmo, tá bom? Então convide pessoas para estarem aqui na aula, eu vou gravar também, mas convide pessoas que ele vai responder todas as perguntas, tá bom? Aí depois da semana que vem, dia 3 é feriado. Nós não teremos aula, tá? No dia 10 eu estarei fora de novo. Então não vamos ter aula no dia 10. E aí a gente só vai ter aula de novo lá no dia 17. Ou seja, vocês vão ter aí 2 semanas de folga antes da gente pegar pesado no Apocalipse, tá? Então por isso que eu precisava falar com vocês antes. A gente vai ter essa primeira aula introdutória de preterismo no dia 20. Vou dar 2 semaninhas para vocês digerirem. E no dia 17 de abril nós retornaremos de fato, entrando no Apocalipse, tá? Aí o restante das aulas vai ser todas comigo. Dia 17 a gente vai falar das 7 igrejas da Ásia, né? O início ali do Apocalipse. Dia 24 a gente começa. Vamos falar sobre arrebatamento, sobre anticristo, marca da besta, sobre guerras, sobre taças, sobre, enfim, tudo que acontece dentro do livro de Apocalipse. Tá ok? Mas eu preciso que vocês acompanhem essa primeira aula do dia 27, porque eu vou falar dela depois, lá na frente, eu vou falar dessa visão. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Anotem aí, tá? Semana que vem a gente tem aula, é o Apocalipse, e depois a gente vai ter 2 semanas aí de férias, porque uma vai ser feriado e a outra eu vou estar em outro estado de novo, então não vou conseguir estar aqui com vocês. Dúvidas? Não? Tranquilo? Até o momento não, professor. Depois na hora da prova eu não sei de nada, hein? Olha, eu